Na hora que começa as diferenças, a briga de ego, a briga de poder, a vaidade entra no cenário e não é mais o que a empresa precisa, o que é bom para o coletivo, mas o que eu quero, o que é bom para mim, o que eu acho que eu faço mais, você faz menos ou vice-versa, aí começa a rachar. E a hora que começa a rachar, junta o meu pior com o teu pior. Então, se a gente não cuidar desse fator, desse monstrinho aí chamado orgulho, ele pode impedir não só da empresa, mas principalmente da família, ir por um caminho que a gente não gostaria, né? Isso é perigoso. Seja bem-vindo a mais um podcast Liberdade Empresarial, mais uma vez presente aqui no Hub, com uma plateia incrível que veio para prestigiar e acompanhar mais uma entrevista. Cadê o pessoal de Arapongas? Muito bem, muito bem. Gente, tema de hoje super necessário, muito importante para todas as empresas, porque ela trata de perenidade, trata de sucessão. Nosso especialista de hoje, convidado aqui, é o Robson Amorim. Ele que tem mais de 35 anos como CEO de grandes empresas têxteis, é conselheiro empresarial, consultor e mentor empresarial, principalmente na área de sucessão familiar, de empresas familiares. Acumula mais de 500 horas em conselho consultivo de empresas familiares e ele que é responsável por acompanhar e por montar conselhos. É algo muito importante que toda empresa precisa estar atenta e nós vamos conversar muito sobre isso hoje. Bem-vindo, Robson. Prazer, Carol. Prazer ter aqui com você. Eu que agradeço a tua oportunidade. Gente, Robson veio de longe, veio de Santa Catarina, de Joinville, pegou a estrada para estar conosco aqui hoje, para presentear com conteúdo, para realmente agregar. E espero que vocês que estão aqui presenciais e que estão assistindo em casa também, realmente aproveitem muito esse conteúdo, esse papo de hoje. Vamos lá? Vamos lá. Preparadíssimo? Vamos lá. Vamos lá. Robson, conta pra gente, dentro desse contexto, né, de empresas familiares, como que isso entrou na tua vida? Você veio de empresa familiar ou você já se criou aí dentro desse contexto realmente de CEO, né, de gestão? Aí? Eu sempre fui executivo de empresa familiar, certo, durante boa parte da minha vida. Em 2009, eu montei uma empresa que é do meu filho, a empresa, né? Têxtil também, sempre no mundo têxtil, mas na minha vida de executivo, eu estive presente em 4 dessas empresas, grandes empresas têxteis de Santa Catarina, eu estava lá no momento da sucessão. E eu passei por algumas experiências nesse sentido e aquilo sempre me chamou muito, muito atenção. Além disso, Carol, essas empresas todas, elas tinham um conselho. E eu sempre, como diretor comercial, ou como CEO, eu prestava contas pro conselho. E aí eu encontrei todo tipo de conselheiro. Imagino. Desde o conselheiro realmente que quer te ajudar, e aquele conselheiro que quer te sacanear, né? E também tem isso, aquele que está lá para procurar um problema, né? E eu decidi há muitos anos atrás, mesmo quando eu era executivo, que um dia eu ia ser conselheiro. E que eu seria um conselheiro para realmente contribuir, realmente ajudar. E aí eu acabei entrando no mundo da sucessão por esse interesse que eu tenho particular por sucessão. Bacana. Então vamos começar do começo, vamos dar um passinho para trás. Por que é que uma empresa precisa ter um conselho? Essa tua pergunta é fantástica porque é o seguinte, nós precisamos desmistificar o negócio. Muitos empresários acham que para ter um conselho você precisa ser muito grande ou faturar milhões e milhões e milhões. Isso não é fato. Hoje em dia uma empresa pequena pode ter conselho. Pequena, né? Quanto? Olha, uma empresa... Eu vou te falar o seguinte, a empresa da minha esposa, ela fatura 3 milhões de reais por ano fazendo na área de decoração de almofadas. Ela tem uma empresa que chama Amofadas, aliás, é maravilhosa. Eu vi. Eu vi, é maravilhosa. Aqui, ó, aproveita, arrasta pra cima, né? Arrasta pra cima tá no amofadas.com. E a gente tem um conselho lá dentro. O meu filho, a empresa do meu filho fatura 40 milhões. Nós temos um conselho. Eu sou conselheiro de empresas de 100 milhões, 150 milhões, 1 bilhão, e no final é a mesma coisa. Então não é o porte, não é o faturamento que define a instauração de um conselho. Não é o porte que define. Ah, poxa vida, mas governança, pô, o que é isso? É burocracia? Não, não é nada disso. Eu acho que a gente vai conseguir desmistificar um pouquinho isso aqui. Bacana. Então vamos lá já. Vamos pensar. Tem uma empresa de médio porte, 100 milhões ano, não é nem gigante, também não é pequena. Como que eu faço para instaurar um conselho? Olha, 100 milhões ano. Eu sou conselheiro de 2 aqui no Paraná, inclusive. Uma aqui em Maringá, chama Recolangeri, e outra em Terra Roxa, chamada Grupo Paraíso. As 2 são nessa faixa de faturamento, ok? Primeiro é o seguinte, a montagem do conselho acontece quando você
começa a sentir a necessidade de ter um pouco mais de visão externa para o teu negócio. Poxa vida, eu tenho alguém que vem de fora e vai me ajudar a enxergar como é que as coisas estão acontecendo. Não é um consultor. É isso que eu ia perguntar. Qual é a diferença do consultor? O consultor é um cara que tem uma certa especialidade, ele cai dentro da empresa para resolver algum problema específico, pontual. O conselheiro não. O conselheiro ele vem para olhar para a estratégia do negócio. Uma diretoria de empresa, em uma palavra, é responsável pelo resultado. Em uma palavra, o diretor tem que trazer resultado. Em uma palavra, o conselho é responsável pela perenidade do negócio. Ok? E a perenidade... mas se eu não quero empresa para sempre. A tua estratégia é vender, o conselho vai trabalhar isso. Se você é empresário, você tem uma estratégia de vender o teu negócio, você não vai dividir isso com todo mundo. Isso é muito estratégico. Mas com o conselho você vai dividir. Entendeu? E ele vai direcionar para que isso aconteça da melhor forma possível. E acontece muito nas fases também de preparação para a sucessão. Porque tem uma coisa muito importante que é o seguinte: o fundador, ele tem amor por aquele negócio. Empresa familiar, a empresa é mais o filho, certo? E muitas vezes o filho preferido, né? O filho, se não é o filho preferido, Carol, é o filho que ele mais dedicou tempo. Aí, de repente, ele está lá com 60 anos de idade, condição financeira bacana. Resolvida. E olha para os lados e não tem ninguém para o lugar dele. Como é que faz? No conselho, você continua olhando para o negócio sem botar as mãos para dentro. Você põe o nariz, não põe as mãos para dentro. Então, é por aí. Então, é esse papel de trazer uma perspectiva com um caminho seguro para um dos dois caminhos, né? Que é ser herdado ou ser vendido. Porque o terceiro de quebrar não entra na pauta, né? Não não é pauta. Mas o que pode entrar na pauta, um terceiro, profissionalização da gestão. E não que o sucessor não seja profissional. Vamos lá, eu tenho um sucessor familiar, que é um profissional que foi preparado para aquilo, ele assume, mas existe uma outra situação que é o seguinte: poxa vida, eu posso preparar a empresa para alguém tocar e eu estar no conselho. Isso é muito comum. A primeira geração das empresas, normalmente o fundador, ele fica lá 60, 70 anos. Eu era conselheiro de uma empresa recentemente que o fundador estava lá como CEO com 72 anos de idade. Só que isso está mudando. As novas gerações, elas não querem mais isso. Elas querem ficar um pouco menos tempo. Não é que vão parar de trabalhar, mas tem outros interesses. Aí existe um equilíbrio maior entre a vida profissional e a pessoal, apesar que para mim não existe as duas, existe uma só. Então vamos lá. Conselho é esse papel. Né? Aí essa estruturação da governança está dentro aí desse contexto ou é uma coisa à parte? Explica um pouquinho sobre isso. A governança, ela é composta por uma série de coisas. Hoje se fala muito no ESG, mas não vou nem entrar na questão do ESG, mas o conselho é uma parte da governança. Né? A governança começa quando você é republicano dentro do teu negócio, né? Não dá para ter governança se você fizer meia nota. Já começa por aí, né? E no Brasil de hoje é totalmente desnecessário, o crime não compensa. O crime não compensa. Vamos ser bem objetivo com essa situação. Então você tem metodologia de governança na tua área financeira, na tua gestão. Quando você tem um organograma dentro da empresa, e você tem alguém aqui em cima, e você tem um diretor, um gerente, um líder aqui embaixo, você tem um caminho de governança. Isso também precisa ser respeitado. Às vezes está aqui o pai como fundador, é o diretor, e tem alguém aqui embaixo. Não gostei dessa pessoa, quero mandar embora. Como assim? Ela pertence àquele gestor ali. Ela é daquele time. Como é que faz? Não faz. Você está crescendo, você tem que dividir essas responsabilidades. E isso às vezes se confunde. Não pensem que isso se confunde pouco, se confunde bastante. As empresas vão crescer, se confunde muito. Às vezes o fundador, ele quer continuar tocando a empresa como no tempo que ele tinha 5 funcionários. E ele está lá com 100, 200, 300, 500 mil. Entendeu? Então, isso também faz parte de um processo de governança. Né? Sucessão faz parte do processo de governança. A preparação para a sucessão faz parte do processo de governança. Então, seria correto afirmar que o primeiro passo é governança. É organizar a gestão, profissionalizar, amadurecer papéis e organograma, para então pensar em algum passo diante. E eu vou te dizer um negócio. O que eu tenho visto muito por aí são fundadores que já estão cansados, mas eles têm receio de entregar. Às vezes por falta de confiança. Não preparou, né? Ou não preparou adequadamente, ou também por um pouco de orgulho.
O orgulho é um negócio muito sério nesse negócio, porque ele diz, não, ninguém vai fazer melhor do que eu. Uhum. Ninguém vai ser melhor do que eu. Mas ele quer aproveitar um pouco mais. Então, o que acontece? O teu livro, né? Aqui. O teu livro, Liberdade Empresarial. A palavra liberdade, ela entra muito forte quando você implanta um conselho. Porque você continua acompanhando o teu negócio, mas você tem liberdade. Uhum. Você tem um pouco mais de liberdade. Então, esse é o contexto. Né? Show. Foi exatamente isso que eu fiz. Até um pouco do nome veio daí. Porque hoje eu só sou membro do conselho e sócia. Não estou na rotina. Não estou no organograma, mas eu sou membro do conselho e sócia. Poderia ser só sócia? Poderia. Poderia ser só membro do conselho? Poderia. Mas eu tenho esses 2 papéis. Mas na rotina, não apito nada, não sei de nada, não sei quem entra, quem sai, eu só sei da estratégia e dos resultados. Nas empresas da tua família, né? É. Vocês têm conselheiro externo? Tem. Isso é fundamental. Fundamental. Tá? Se na família, se vocês montam um conselho e é só a família, não é um conselho consultivo ou um conselho de administração, é um conselho de família. Uhum. Você tem que ter elemento externo. Tem alguns conselhos que eu sou o único conselheiro externo, até não recomendo, sugiro 2, tá? Mas pode ser para um começo, mas o conselho é fundamental. Você acompanha o que está acontecendo na tua empresa? Só Você de já longe. foi executiva. Sim. E hoje você é Conselheira e sócia. Exato. Certo? Então são papéis diferentes, né? E isso é dar essa liberdade, né? Então são coisas bem diferentes, né? Agora, olhando para a implantação, né? Eu acompanho várias empresas, eu sei já de muitas histórias, você imagina que sabe muito mais, né? Por ter vivido muitas situações onde, como você falou, o patriarca às vezes não quer largar o osso, ou porque não confia, ou porque não preparou alguém, ou porque de fato aquela pessoa não quer assumir ou não está pronta para aquilo. Mas você falou do orgulho, né? E imagino que você deva ter vivenciado várias situações onde o orgulho foi o principal motivo de racha, de quebra ou de não sucessão, ou até mesmo de impedimento para que aquela empresa prosperasse porque tinha esse fator reinando ali. Faz sentido isso? O orgulho é o pecado basilar, né? Desde o Jardim do Éden. É o pai de todos os pecados, ele nasce daí, né? O orgulho e os priminhos dele, o ego, a vaidade, vai por aí afora, né? Todos Fui somos. extremamente orgulhoso, estou tentado trabalhar isso, você como minha mentora tem me ajudado nisso bastante, né? Que às vezes o orgulho te paralisa, né? Mas é impressionante como o orgulho ele corrói esse processo de transição, ele corrói família, tá? Tem um dado, e eu já volto a falar do orgulho, 90% das empresas brasileiras são familiares. 70% delas não chegam na terceira geração. Elas vão até a segunda, não chegam na terceira, elas quebram 70%. Esse dado é da PwC. Apenas 30% conseguem chegar lá. E desse montante, 80% dos problemas que levam essas empresas a não chegar na terceira geração são problemas emocionais. Fala mais. Fala mais. 20% são problemas técnicos. Isso não é dado meu. Isso que me motivou a trabalhar com isso muito fortemente. O que acontece é o seguinte. Vamos pegar um exemplo. A gente falou agora há pouco que a empresa é um filho. Sim, o pai tem 2, 3 filhos e mais a empresa. Um dos filhos tem que assumir o negócio. Em muitos casos, lá no subconsciente, lá naquele empilhamentozinho de memórias que você é especialista nisso, o que temos ali? Temos um filho que vai assumir um negócio que no fundo, lá no subconsciente ele não gosta. Ele viveu daquilo, ele cresceu com aquilo, mas no fundo foi aquele negócio que roubou o pai dele. Ou a mãe dele. Tá? Então tem muita coisa envolvida aí. Então eu vi casos de filho assumir o negócio, não respeitar legado, não respeitar cultura, não respeitar valores, fazer uns 180 graus, transformar a empresa em outra coisa, a empresa não resistir. Porque inconscientemente ele queria apagar aquele passado e fazer outra história. Doeu pra ele não queria viver aquilo. Doeu pra ele, assumiu. Eu vi isso, eu vivenciei esse tipo de coisa. E eu também já vi o oposto. Uma vez eu fui contratado para uma empresa que estava justamente fazendo a transição do fundador para o sucessor, e eu estava na sala com eles, e ele falou assim, ó, esse aqui é o meu irmão. Ele não tem competência para ser presidente, mas ele é meu irmão, eu confio nele. Eu pensei, agora deixa eu ver o que vem dali.
Deixa eu ver o que vem daqui para ver se eu vou me meter nessa história. Né? Aí ele olhou assim e falou assim para mim, eu não tenho competência mesmo. E eu nem queria sentar nessa cadeira, eu vou sentar porque meu irmão. Tipo, aqui tem potencial. Aqui tem uma coisa que é o oposto do orgulho. Tem humildade. E quando você tem humildade, quando você quer aprender, quando você está disposto, aí a coisa acontece, né? Então, respeitar legado, respeitar cultura é fundamental. Cultura muda. Eu diria o seguinte, a cultura, ela evolui. Mas você não faz um 180 switch, graus, você não faz isso. A cultura, ela evolui. Então, você tem que respeitar muito isso. O que é que muda? E pode mudar radicalmente. Estilo de gestão. Natural. Preservando a cultura. Claro, preservando a essência. Cultura, preservando a essência, você muda o teu estilo de gestão, é natural. O fundador, o que ele era? Gente, o fundador, ele tinha que ser um cara centralizador, controlador, comando e controle. Primeiro eu vou prestar atenção, primeiro eu vou desconfiar, para depois confiar. O sucessor é diferente. Ele está numa outra geração. Ele primeiro confia, ele delega, é um outro estilo de gestão. Estilo de gestão está tudo certo. Agora, cultura não. Cultura, ela vai evoluindo com o tempo naturalmente. Então, o orgulho, ele destrói, e eu tenho visto isso, destrói família até antes do que destruir a empresa. E aí o que acontece? Você acha que tem empresário de sucesso se a família estiver em frangalhos? Não sustenta, né? Não, ele está falido. Não sustenta, ele está falido. Ele está falido. A única coisa que ele tem é dinheiro. A única coisa que ele tem é dinheiro. Pior. E o dia que ele morrer? O dia que ele estiver no leito lá, para morrer? A briga já está acontecendo, né? Não, mas e o que ele vai fazer? Ele vai chamar o filho e vai dizer, vai lá e me traz uma planilha de Excel, me traz um KPI, me traz os OKR, ou então eu me compro um apartamento em Balneário, me compra um carro novo. Não, o que ele vai querer? Aí, nesse momento, ele vai querer meia hora a mais com o filho, com o neto, com a esposa. Aí ele vai querer as coisas que o dinheiro não compra. Só que ele passa a vida inteira olhando para o dinheiro e esquecendo daquilo que o dinheiro não compra. Isso é orgulho puro. Isso está muito perto da gente. E ele é silencioso, né? Vai corroendo as estruturas, né? Por isso que o meu propósito de vida dessa minha fase para frente... Show. É cuidar disso. Sensacional. E quantas histórias que a gente pode lembrar, né? De famílias que racharam, que tem uma coisa que é a seguinte: quando inicia uma empresa ou quando começa uma sociedade, você junta o melhor de cada um. Isso. O meu melhor com o teu melhor, fazer a sociedade, vamos lá e vai fazer dar certo. Mas a hora que começa as diferenças, a briga de ego, a briga de poder, a vaidade entra no cenário, e não é mais o que a empresa precisa, o que é bom para o coletivo, mas o que eu quero, o que é bom para mim, o que eu acho que eu faço mais, você faz menos, ou vice-versa. Aí começa a rachar. E a hora que começa a rachar, junta o meu pior com o teu pior. A minha pior versão com a sua pior versão. Sim. Aí não tem relação de parentesco, não tem relação de amizade, não tem, porque o que está imperando já é o ego. E tem vários livros que falam sobre isso, né? O ego é seu inimigo, de como as gigantes caem. E a literatura já comprovou, através de estudos, que a história se repete. A história se repete. Então, se a gente não cuidar desse fator, desse monstrinho aí chamado orgulho, ele pode impedir não só da empresa, mas principalmente da família, ir para um caminho que a gente não gostaria, né? Isso é perigoso. E ele impede. Normalmente, primeiro a família. Quem sofre primeiro é a família. Nessas minhas 500 horas em reuniões de conselho, posso ter certeza que eu já ouvi muita coisa. Muita coisa nesse sentido. Muita coisa que não era a maturidade, não era a sabedoria, que não era o Espírito Santo presente ali. Era o orgulho. Uau. E o orgulho é filho do inimigo. É próprio ele. Forte, hein? Forte, hein? Uau. Quantas empresas você viu serem destruídas por esse fator? De fato, assim, ó, encerrou, quebrou, rachou, fechou as portas. Eu posso te falar
cases que eu já estudei, alguns, né? Você estava lá, vivenciando e... Não vou citar. Sim, mas doeu não só para os sócios, né? É uma racha doeu. É que é o seguinte, né? Quando você assume um negócio, você tem uma responsabilidade muito grande com aquilo, porque você tem que honrar pai e mãe que montaram aquele negócio. Você viveu daquilo a tua vida inteira. Você tem colaboradores que estão ali, que vivem disso. Você serve, né? Você serve, você tem que servir. Você não é servido por ele. E às vezes a pessoa senta numa cadeira e se transforma. Ego. Se transforma. Né? É o ego, né? É o ego. Se transforma. Todo dia você tem que deixar o ego lá no carro, dentro do carro, não leva para dentro da empresa. Né? Deixa a tua vaidade lá, não leva para dentro da empresa. E isso é muito evidente. Assim. Muito recorrente também. O orgulho precede a queda, né? Total. Uau. E Robson, você não é advogado, não é uma pessoa, vamos dizer assim, da área técnica da implementação de governança na parte do aspecto jurídico, vamos assim dizer. Não. Mas você deve ter acompanhado muitos casos onde o processo não aconteceu, apesar do bom esforço, talvez, do consultor, da boa competência de um advogado, de uma equipe jurídica, por conta de fatores emocionais. O meu trabalho precede o advogado. Eu tenho parceiros advogados, né? Depois a gente vai falar disso, mas eu tenho um negócio, né? Eu montei um ecossistema chamado Família Empresária 360. E aí, dentro desse meu ecossistema, eu tenho parceiros advogados, né? Porque o que é? Você tem família, empresa e propriedade. Você mesmo, você veste alguns chapéus. Você é sócia e você é conselheiro e você é herdeira, certo? E se você estivesse lá dentro, seria executiva. Vários chapéus, né? E é filha. Mais um chapéu. Então, olha só quantos chapéus na família empresária você acaba vestindo. Então, quando é que se resolve as coisas? Quando está tudo bem. Quando está tudo muito bem. Então, normalmente começa, poxa vida, vamos planejar a sucessão. Tudo bem, planejar a sucessão. Isso começa a planejar a sucessão e aí você começa a estudar as questões relacionadas à propriedade. E aí você faz os acordos, faz os combinados. E nessas horas dos combinados, aí sim eu coloco normalmente um advogado para fazer essa parte. Que é uma parte, vamos lá, é simples. É simples. É técnica. Lembra que eu falei que 80% das pessoas emocionais e 20% é técnica? Essa parte é simples. Primeiro você tem que arrumar a família. Eu tenho exemplo de realmente de pai, mãe, filho brigando e que as coisas a gente foi trabalhando, organizando, acertando, papel de cada um na empresa, papel de cada um na empresa, papel de cada um na família. É muito difícil separar as coisas. Não tem vida pessoal e vida profissional. Como é que faz? Né? Eu estava no conselho, eu sou presidente do conselho da empresa do meu filho. Um conselheiro chegou e pediu assim, Rafael, eu sugiro que você não chame o teu pai de pai. Chama de Robson, porque aqui nós estamos no ambiente do conselho. Fiquei pensando, depois eu saí dali pensando, será que precisa isso? Eu sou o pai dele. Não é... O cargo não vai deixar de ser. Não é isso, não é chamar de pai ou de Robson que vai mudar o meu papel ali como presidente do conselho, que eu tenho que, né, obviamente, cumprir aquele papel. E não passar a mão na cabeça do filho. Posso passar a mão na cabeça do filho depois da reunião do conselho, mas aí na reunião do conselho, não. Então, é tudo muito emocional. Então, resolve as coisas enquanto está tudo muito bem. E tem outra coisa que é muito importante. A gente joga as coisas para debaixo do tapete. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente deixa as conversas difíceis de lado. E tem muita conversa difícil que precisa ser conversada. E é melhor fazer quando está tudo bem, né? Quando está tudo bem, porque quando não está tudo bem, a conversa difícil, ela fica quase que uma conversa impossível. Verdade. Tá? Muito bom. E Robson, nessa questão, né? Vamos pensar assim, quais são os principais erros das empresas? Talvez você já tenha levantado um, né? Que é deixar para falar na hora que já está tudo desandado, já está fora de controle. Quais outros erros que você observa que as empresas cometem
né, que já é meio que um padrão, né? Por exemplo, deixar de ter conversa difícil e se preparar para esse momento. Olha, alguns erros bem importantes é o seguinte. O primeiro erro é não preparar a sucessão, né? Começa por esse, é o primeiro grande erro. O segundo erro é o fundador achar que tem que ser um filho que faz um negócio. Tem que cuidar com isso. E primeiro, você tem duas grandes perguntas para fazer. A primeira é o seguinte, você quer? A segunda, você é capaz? Quer dizer, poxa vida, meu pai tem uma empresa, eu tenho o mesmo sobrenome dele, então eu já estou ungido da capacidade de sentar no lugar dele. É assim que funciona? Não mesmo. Não. Dependendo do filho, com todo respeito e com todo amor no coração, dá uma grana boa para ele todo mês, para ele ficar longe. Vai ser feliz longe, né? Não atrapalha. Não, assim, só que, poxa vida, como é que faz? E outra coisa, o filho quer? Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes ele é muito capaz, mas, cara, eu não quero isso para mim. Eu quero uma outra coisa da minha vida. Então, primeiro, nós temos que ver se ele quer, temos que ver se ele é capaz, tem que ser preparado essa sucessão e tem que combinar os papéis dentro da empresa. Porque nem sempre a transição acontece de uma maneira natural. A transição, ela tem que ser, às vezes, ela tem que ser planejada. Sabe quando o fundador quer, mas não quer? Eu quero, mas não largo. Que ele vai, mas tá com a coleira segurando ali, né? Eu quero aproveitar mais a vida, eu quero pegar a minha esposa e quero viajar, eu tenho dinheiro, eu quero ir lá para a Europa, eu quero passar um mês na Europa, daí o cara vai para a Europa, passou 2 dias quer no voltar. WhatsApp roncando para saber como é que estão as coisas dentro da empresa dele, que aquilo é a vida dele. Então isso também precisa ser respeitado, o tempo dele. O tempo dele não é simplesmente... Por isso que eu não gosto muito do termo assim, o sucessor e sucedido. Transição. Não é transição. Não é sucessão. É transição. Então, um outro erro é quando tem uma ruptura. Tem que evitar a ruptura. Uhum. A transição ela precisa ser feita naturalmente. O fundador é o CEO, beleza, é o CEO. O filho está numa área comercial, numa área industrial, começa a pegar, monta um plano de 2 anos, vai pegando outras coisas, vai aprendendo aqui dentro, aí vai para fora, vai estudar, vai voltar, vai pegando as coisas, e o pai vai diminuindo o tempo dele. E aí entra a mágica do conselho. Porque o conselho você vai fazer um planejamento estratégico, você vai enxergar a empresa para 3 anos na frente, que isso é outra coisa que às vezes o fundador não se dá conta. Ele precisa entender um negócio. Ele está dentro da empresa com o nariz na árvore. Ok? Com o nariz na árvore. Fazendo microgerenciamento, olhando por que esse negócio está aqui e não está aqui. E ele tem que parar de fazer isso. E se ele tem tempo para isso, cara, vai viajar, vai levar os olhos para passear. Vai buscar outras informações. Sobe aqui, ó, vira. Visão de drone, visão né? de helicóptero, vou enxergar a floresta toda, deixa o meu filho lá tocando e vamos enxergar a floresta. Porque CEO, aquele romantismo de que o CEO está no estratégico, o CEO está ferrado. Tá na bucha ali. O CEO está ferrado, entendeu? Então, agora, como presidente do conselho, ele com tempo, talvez ele vai ser Fôlego, né? infinitamente mais útil para o negócio dele como presidente do conselho do que como CEO. Ele pega fôlego e vai enxergar por um outro ângulo, né? Outro erro. Eu poderia ficar falando de erro a noite toda, mas assim, outro erro. O pai quer que o filho seja como ele. Não vai ser. E nem o filho querer ser igual. Não adianta imitar o pai. Não vai funcionar. Outra coisa, a bola de ferro que o pai tem no pé, ela é bem maior do que a bola de ferro que o filho tem no pé. O filho não quer essa bola de ferro por mim. Cada vez mais, né? Não quer. Porque o pai trocou tudo pela empresa. O filho não vai trocar tudo pela empresa. O filho quer cuidar dos filhos dele do jeito que o pai dele não cuidou dele. O filho quer ir na apresentação do Dia dos Pais. O filho quer pegar a esposa e os netos do fundador e levar para Disney. O pai disse que besteira ir para Disney. Eu nunca precisei fazer isso. Entendeu? Então, assim, é o olho do dono que engorda o boi, tem né? que tirar esse orgulho, tem que tirar, assim, ó, eu não posso enxergar o meu filho com os meus óculos. Eu tenho que pegar os óculos do meu filho. E aí eu vou enxergar ele com os óculos dele. E o meu filho tem que fazer o mesmo comigo. Então, é preciso que exista uma empatia
e um amor no coração tremendo. Esse respeito à individualidade, né? Entender que cada um é único e cada um tem o seu papel e tem o seu estilo, a sua identidade, né? Respeitar a identidade, né? Exatamente. Não posso imprimir a minha identidade no outro, né? Isso é um erro, Mas né? erro, mas acho que não. Daria um longa-metragem isso aqui. Muito bom. Então, gente, tecnicamente é fácil. O problema está nas relações, né? Está realmente nos conflitos de interesses, talvez não muito elucidados ali, né? Nas relações. É muito mais simples do que fácil, parece. E o que eu vejo às vezes é muitas entidades, querendo colocar isso como difícil, trazendo uma complexidade, né? Complexo, uma metodologia absurda. Não é complexo, é muito simples. Governança não é um bicho de sete cabeças, governança é simples. Sucessão não é um bicho de sete cabeças, é simples, desde que haja realmente amor no coração e desde que a família esteja unida em torno disso. A família esteja unida primeiro em torno dela, depois em torno da empresa. Boa. Eu estava ouvindo um podcast, não sei se você já ouviu, era do sucessor da farmácia Droga Raia. Não, eu não ouvi. Podcast bem bacana, porque ele conta que eles estão já com 120, 130 anos, já na terceira, quarta geração, e ele foi contando essas transições, né? Então ele trouxe exatamente isso. Né, os papéis, as responsabilidades, esse preparo, né, da próxima geração. E é lógico, sempre um desafio a nova geração. Mas quando ele assumiu, ele falou que devia estar, sei lá, com dezenas de lojas, hoje são milhares. E ele está agora nesse papel de conselheiro da empresa. Né, mas é uma transição que foi preparada, que ela foi construída, que não aconteceu da noite para o dia, que ele batia trecho no Brasil inteiro, ele conhece todas as lojas que foram fundadas, ele realmente viveu aquilo dentro da empresa. Então fica um case, né, para a gente se inspirar, para entender que o sucesso não acontece por acaso, ele deixa rastros. E sucesso deixa muito. Teve toda essa preparação, né, e essa preocupação também de manter a essência. E ele falou muito sobre a essência também, essa manutenção, né? Ele falou, você entra numa farmácia, eu não tinha reparado, no que ele falou, eu falei, nossa, realmente, não tem salgadinho, não tem batata, não tem não sei o que lá, não tem sorvete, mas tem o quê? Coisas para a saúde. Então você vai encontrar chocolate? Diet. Porque esse era o princípio do fundador, e ele manteve a essência, o princípio do fundador. Inovou muito, trouxe tecnologia pra caramba, tem aplicativo, tem um monte de situações, inovou, mas manteve a essência que o fundador trouxe. Então é aquela coisa, né? Você está transitando, preparando e levando a próxima geração para assumir a empresa, usando do que tem naquele momento, tecnologia, modernidade, inovação, expansão, modelos diferentes de gestão, mas ele trouxe exatamente esse cenário e ficou muito desenhado isso. Ele guardou essa questão aí, né? Eu te dou um exemplo, uma empresa cristã, o fundador diz assim, olha, nas minhas convenções não tem bebida alcoólica. Mas a gente não está aqui para isso. O sucessor assume. Pode ter bebida alcoólica? Você acha que pode ter bebida alcoólica? Manter a essência. Não pode ter. Não pode ter. Ah, mas são outros tempos. Não pode ter. Isso é legado, isso é da cultura, isso é um valor. Não pode ter. Vai mexer no ponteiro do resultado? Não vai mexer no ponteiro do resultado. Você pode questionar alguma coisa nos dias de hoje que eventualmente, poxa vida, isso aí vai mexer no ponteiro do resultado. Vamos negociar, vamos discutir, ok. Mas esse tipo de coisa não. Entendeu? Então, isso ela se prepara, né? E, Robson, não sei se você já pegou alguma situação como essa, mas, óbvio. Uma coisa que ele fala também, que o avô dele falava assim, se eu morrer... Se eu morrer, ele não considerava a hipótese de morrer. Legal isso. Ele não considerava a hipótese que ele é mortal. Então ele falava assim, se eu morrer e um dia acontecer uma coisa com a empresa. E falei, gente, olha a linguagem, né? Ele fala se, ou seja, eu sou imortal, eu sou indestrutível, né? Mas muitas empresas, infelizmente, são pegas de surpresa, de calça curta, porque todos somos, né? Como diz lá antigamente, morríveis, né? Todos somos meros mortais. E quando é pego assim, sem um mínimo preparo, sem essa conversa difícil na mesa, tenho visto muitas empresas sofrendo absurdamente, porque é da noite para o dia você está ali com o rojão aceso na tua mão para ter que resolver aquele negócio, né? E como que talvez, né, você ou já vivenciou, você pode orientar as pessoas que talvez imaginam que são imortais, né? E como é que pode ser esse preparo também, né? O que muda? Porque não tem uma transição, não tem uma passagem de bastão, né? Na verdade, no colo. Eu já vi isso também, um conselho, um fundador acima de 70 anos,
e que verbalizou claramente: não vou preparar minha sucessão, e depois que eu morrer, vocês se viram, porque eu já morri mesmo. E quando diz assim, eu vou te falar um negócio, esse perfil de fundador, ele realmente acha que ele não vai morrer. E, obviamente, esse perfil. Mas a grande maioria, felizmente, não é assim. E você se dá conta, tem um portal mágico ali, né? Os 50 anos é um portalzinho meio mágico, né? Do tipo assim, 50 anos, o cara olha assim, agora eu tenho mais passado do que futuro. Agora eu tenho mais passado do que futuro. Tá meio-dia pra tarde já. A evolução da medicina, quem sabe eu vivo até os 100 anos, ok, mas você vai viver bem até os 80, você tá super bem, né? Depois você já, né? Não vai querer ficar aí em casa, não vai querer viajar tanto, enfim. Então, assim, esse cara que ele percebe, se dá conta que ele tem mais passado que futuro, nesse momento ele se dá conta da necessidade da sucessão e do preparo da sucessão. E aí, quando ele percebe a finitude da vida, fica legal. Mas tem muito empresário que acha que é imortal. É imortal. Uau. E eu conheço alguns. Ainda trabalho, né? Conheço alguns. Infelizmente. Mas assim, mesmo esses também que sabem que são mortais, não aprenderam suficientemente a equilibrar, curtir um pouco mais a vida, né? Usufruir, né? Até respeito, porque alguns deles é o seguinte: mas isso aqui é curtir a vida para mim. Como é que eu curti a vida para mim e vim todo dia para essa empresa? E aí, faz o quê? Isso aí. Põe ele no conselho, de presidente do conselho. Põe ele numa sala de presidente do conselho. Mas aí tem que respeitar o conselho de governança, a hierarquia, né? Então, respeito à hierarquia é um fator indiscutível. Indiscutível. O IBGC usa é um termo, não é nem do IBGC, porque falam em inglês, que é o nose in, fingers out. Ou seja, quando você vai para o conselho, põe o nariz para dentro e os dedos não. Os dedos você tira fora. Ou seja, não põe a mão no negócio. Uhum. Né? Não põe a mão no negócio, deixa alguém fazer. Você vai para o conselho. Assim, governança. Eu vivo em Joinville, mas tenho uma relação muito forte com Jaraguá do Sul, vivi 25 anos da minha vida lá, a empresa do meu filho fica lá. Jaraguá do Sul é um berço de governança fenomenal, e o maior exemplo, talvez o maior exemplo brasileiro de governança seja a VEG. A VEG, empresa gigante, né? É uma empresa bilionária, uma multinacional, ela está na B3, a segunda ou terceira mais avaliada na B3, mais valorizada na B3, uma empresa que tem mais de 60 anos, está no seu quarto CEO. Primeiro CEO foi o fundador, segundo foi o filho, e não é porque tinha sobrenome, é porque foram por critérios técnicos. Uhum. O cara começou na escolinha da VEG e passou a vida inteira dele trabalhando lá dentro em várias posições e ralou para chegar na posição. O terceiro já foi um executivo, com 20 e tantos anos de empresa, e ano passado acabou de ser sucedido pelo quarto CEO da história da VEG, que é também um executivo que começou como trainee de carreira, participou esteve na diretoria de algumas empresas da VEG fora do Brasil e está lá. E aí, sabe o que acontece? O que aconteceu? Os 3 fundadores já morreram. Sabe o que aconteceu com a empresa? A empresa seguiu, porque tem fundamentos sólidos, de governança extremamente sólidos. E o que acontece se um CEO morrer? Vai ter outro. Substitui. Então, assim, a gente já está preparado para essas coisas. Boa. A gente já está preparado. E na base é o quê? Gestão, estratégia, liderança, a coisa organizada, organograma, uma hierarquia clara, respeito à cadeira de cada um. A primeira base disso é entender que você é finito. Essa é a primeira coisa, entender que você é finito. Entender que a empresa não pode depender de você. A empresa precisa ser preparada para o futuro. E aí o resto é a governança, que é a gestão. Tem como abrir mão disso, né? Fala um pouquinho do teu trabalho nessas empresas. Como que você estrutura isso e faz essa gestão de egos aí? Que no fundo, é tudo sobre gestão de ego, né? É tudo sobre gestão de ego. Algumas empresas eu sou convidado para participar do conselho. E aí eu estou ali como membro do conselho. Como membro do conselho, a gente vai percebendo algumas coisas. E aí, obviamente, se eu percebo que tem algum problema em relação com família, eu acabo trazendo esse assunto para a mesa. Algumas delas têm conselho e não têm
plano de sucessão, né? A gente trabalha, incentiva para que seja feito. Direciona isso. E aí eu acabo montando o plano de sucessão, eu mentoro os sucessores, mentoro os sucedidos, eu não gosto desse nome, mas acho melhor. Eu mentoro também, porque é uma preparação. Normalmente ele vai sair da posição de CEO e vai virar conselheiro, e aí você prepara ele para o que é ser conselheiro, né? Então essa parte de mentoria acaba sendo bastante importante. Organizo toda essa parte de governança quando a empresa precisa disso. Então, no Família Empresário 360 eu tenho vários, vamos chamar assim, de produtos, né? Depois é o www.familiaempresario360.com.br. Põe uma legendinha aí. A legendinha, vocês podem dar uma olhada lá. E aí a gente trabalha planejamento estratégico, trabalho muito com planejamento estratégico, propositivo, planejamento estratégico olhando realmente o negócio para frente. Legal. Porque a gente tem a tendência de olhar só para o dia de hoje e não olha lá para frente. Você enfrenta a resistência dos fundadores patriarcas em fazer planejamento estratégico? Muita. Porque eu sempre funcionei, cresci assim. Muita. Existe isso lá também. Mas a resistência também é em relação ao próprio conceito de governança. De governança. Sabe como é que a gente acaba chegando na ideia de mudar o conselho? É o seguinte, olha, eu tenho um jeitinho de você continuar cuidando da tua empresa sem ter que estar aqui todo santo dia. Como é que é isso? Esse é um bom pitch, tá? Aí, que tem a ver com? Liberdade. E aí eu começo. E aí a gente começa a trabalhar. Mas é tudo relacionamento humano, é tudo esse tipo de situação, né? Então, são vários produtos, né? Que a gente entrega nesse sentido. A gente faz muito DNA organizacional também, acaba tendo essa necessidade, porque quando se fala de sucessão, a gente sempre pensa aqui, né? No pai, na mãe, no filho e tal. Não, mas espera aí. Quem mais, né? E esse povo todo que está aqui embaixo? Né? Quem são essas pessoas? Como é que elas podem contribuir com o negócio? Como é que a gente pode preparar a liderança para um processo de sucessão? Você falou isso agora. Percebe em empresas um pouco maiores, que você já trabalhou em várias, né, de médio e grande porte, onde por não ver perspectiva, como a família é a tampa daquela panela. Sai família é o teto que não permite que ninguém mais cresça. Sai fora. E você percebe que quando essa estrutura familiar, sendo muito, talvez até limitada na perspectiva de crescimento, de expansão e de outras pessoas teriam oportunidade de fazer parte. Você percebe que os melhores executivos, os melhores profissionais... Foi embora. Voltando para citar a VEG, né? Ouvindo uma palestra do Décio da Silva, ele disse assim, o segredo número 1 da VEG é crescimento. Não, isso é óbvio, né? Crescimento, ele pensa que é crescendo. Mas por quê? Porque é só através do crescimento que a empresa gera oportunidades. Quando você está dentro de uma empresa assim, não, eu faturo 50 milhões ano e está bom para mim. Só quero melhorar um pouquinho a minha margem de contribuição, mexer na minha rentabilidade, aqui está bom para mim. Você não vai gerar oportunidade de crescimento. Não vai, as pessoas não Os melhores vão embora. Os melhores vão embora. Então, a empresa, você está pedalando, você tem que pedalar. Se você parar, você cai. E é através do crescimento que você gera oportunidade de crescimento. Então, a empresa precisa o tempo todo gerar oportunidade de crescimento. E na verdade, nos dias de hoje, né, nesse mundo todo de IA e tudo mais que a gente vive, nós precisamos ser organizações de aprendizagem. Nos dias de hoje, tem um livro que deve ter vários anos, mais de 10 anos, do Peter Senge, que é Organização de Aprendizagem, eu acho, se não me engano o nome do livro, do Peter Senge. Eu recomendo muito esse livro. As empresas, elas têm que se transformar verdadeiramente em escolas. As empresas precisam ser escolas. Educadores. Educador. Vai preparar para você e concorrente. Agora, obviamente, se você tem oportunidades aqui dentro, você está preparado. Se você cresce com os melhores, né? Exatamente. E, poxa vida, às vezes o fundador, não, tem que ser o meu filho para tocar um negócio, mas às vezes você tem ali dentro alguém muito melhor preparado do que o filho. Você coloca o filho para uma outra frente e vai em frente, né? Vai tocar outro negócio, vai para o conselho. Isso é uma coisa que é muito viva lá, que eu participo da mentoria com o Flávio, Caio e Joel. Isso é unânime, né, no discurso, na visão de negócio deles, que é essa coisa do crescimento, do motor 1, motor 2 do negócio. Eu tenho o motor principal, mas eu tenho vários outros que formam um ecossistema de negócio.
Então, eu não tenho só aquela fonte de receita. Eu tenho outras empresas, outros negócios que giram em torno. Não necessariamente meu filho, meu sucessor vai ficar naquele. Pode ir para o motor 2, 3, que é o quê? São máquinas gerando receita para aquela unidade da holding. Perfeito. Que pode ser, né? Então, é esse contexto. E tem também um outro contexto, né, que eles trazem muito. Peraí, fugiu aqui rapidinho. O motor. Volta ao que você tinha falado antes, rapidinho, só para eu buscar o tico e teco aqui. Você estava falando do... Alguém ajuda dos universitários. Agora... eu falei do... Da educação. Da educação. Isso. Eles batem muito forte nisso. Sim. Toda empresa tem que ser uma EdTech. Tem que ser uma empresa de educação. Não importa se você vai monetizar isso ou não, é uma EdTech. Por quê? Porque você precisa formar pessoas, desenvolver pessoas. E o conhecimento ele é valioso dentro das empresas. Essa empresa que aprende, essa empresa que desenvolve, essa empresa que expande, está muito focada nisso. EdTech, o Joel é muito categórico nisso. EdTech. Toda empresa tem que ter um braço educacional, nem que seja para educar os seus. Porque você forma um ecossistema forte, você forma cultura forte, você forma pessoas que crescem, se desenvolvem e fazem a empresa crescer. Não vai acontecer de outra forma. Não vai. Eu estou fazendo planejamento estratégico numa grande agência de publicidade de Santa Catarina. Está sendo um grande desafio para mim. Como é que faz para você ser uma agência de publicidade full service em tempos de IA? Parte da solução passa por isso. Educação. Por educação. Então, todo empresário é também um educador. Deve ser. Educação. E cada vez mais, né? Exatamente. Cada vez mais. Uau, o papo tá bom. Se deixar vira longa-metragem, né, Robson? Pois é, eu não sei que horas são. Né? Já, vamos lá. Mas, Robson, deixa um recado final pro pessoal, algo que você possa inspirar, alertar ou lembrar que faça sentido para os empresários. Você pediu para eu trazer alguma coisa que faz sentido para mim hoje, até alguma coisa material, né? Eu trouxe a Bíblia. Opa! Eu trouxe a Bíblia. E o que eu queria deixar é assim, né? Primeiro assim, o Família Empresário 360, quando eu deixei de ser executivo e comecei a fazer conselho e tudo mais, as pessoas me procuraram para que eu fizesse consultoria na área comercial, estratégia comercial, mais tal. E eu querendo começar a mexer mais com governança. No dia 4 de janeiro, 1h30 da manhã, Deus me acordou e disse assim, levanta e escreve. E da 1h30 até as 3 da manhã saiu o Família Empresário 360, que então para mim é realmente um presente de Deus. Hoje em dia, nos meus 59 anos de idade, quase 60, né, com mais passado do que futuro, né? Mas um futuro bem planejado e com certeza muito bem vivido. Por propósito, né? Então, o que eu queria colocar de mensagem, a gente falou muito sobre orgulho, né? Eu diria assim que o conhecimento é humilde e a ignorância é arrogante. A ignorância é muito arrogante. Eu fui, muitos anos da minha vida, arrogante, inclusive de tirar sarro de quem andava comigo embaixo do braço. Entendeu? E eu tive um encontro com Jesus, minha vida transformou, né? E um dos problemas, além do orgulho, que existe na humanidade, vou pegar aqui. Ui. Aqui. Essa? Isso. Eu peguei aqui como mensagem Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Eu não tenho ansiedade sobre o futuro. O meu futuro eu entrego a Deus. E tudo o que eu quero, eu peço em oração. E Ele me dá. Então, é bem mais fácil do que a gente imagina. Bem mais fácil do que a gente imagina. Então, o meu propósito realmente é ajudar famílias empresárias que às vezes que estão realmente em dificuldade, quase destruídas, a primeiro melhorar a família, para depois melhorar a empresa. Porque aquilo que a gente falou, um empresário de sucesso com uma família fracassada é um empresário falido.
Essa é a mensagem. É um fracassado. Uau, obrigada. Sensacional, sensacional. Gente, encerramos agora mais um podcast. Obrigada, Robson, pela tua participação, pela tua presença, pela tua viagem para estar aqui com a gente, honrando realmente a presença aqui. E nos vemos no próximo podcast.